Boa tarde a todos. Hoje eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo São João, o capítulo 2, até o versículo 21, para a reflexão. O capítulo, a leitura número 1, eu falei da luz, né? Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o corpo de Deus, né? Jesus sendo luz, porque é filho de Deus. Deus também é a luz que ilumina a nossa vida, né? É a Trindade Santa, uma só pessoa. Então, Deus ilumine o nosso caminho nesse ano que está nascendo. Todos os dias novos, que sejam iluminados no nosso caminho. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São João, capítulo 2. As bodas de Caná. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai o chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não o sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, com seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. O versículo 13 nos diz sobre Jesus, que Jesus expulsa os vendilhões do templo de Jerusalém. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas e expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Salmo 68, 10. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para proceder deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Para a reflexão, versículo 1, nas bodas de Caná,
Jesus fez o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. E então os discípulos começaram a crer nele. Discípulos começaram a crer nele. Ele mandou levar ao chefe, o chefe provou, mas os serventes já sabiam que tinha transformado. Mas o chefe não sabia, o chefe dos serventes. E ele chamou o noivo e falou ao noivo: por que esse vinho ficou para depois, se ele devia já ter sido servido? O ruim ficaria para depois, depois que todos estivessem meio, aí é que eles iriam servir o ruim. Mas assim, os discípulos que sabiam que ele tinha feito esse milagre passaram a acreditar nele. E no versículo 13, quando fala da expulsão dos vendilhões do templo de Jerusalém, Jesus expulsou os vendilhões porque eles estavam dentro do templo, invadiram o templo, queriam fazer do templo um local de vendas, né, de comércio. O que Jesus fez com os mercadores? Ele fez um chicote e os expulsou do templo. Os judeus perguntaram-lhe: que sinal nos representas tu para proceder deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Sim, Jesus estava falando do templo do seu corpo porque ele já sabia que ele iria morrer e iria ressuscitar no 3º dia. Jesus é o templo de Deus. Deus fazia moradia na casa, no templo que era o templo de Deus, né? Que nós, na verdade, somos templos, né? Deus fazia moradia nele. As palavras que saíam de sua boca eram procedidas do Pai. Nós somos templo também. Nós somos templo de Deus. Deus faz moradia em nós. O que Deus faz moradia nas pessoas que procedem, não é? Que cumpram os seus mandamentos. Para isso. E a exemplo de Jesus, ele já sabia, como templo de Deus, não é? Ele já se dizia um templo, de forma indireta. Quando ele falou em templo, destrua este templo, que eu reerguerei em 3 dias. Destruí vós esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. Ele falou que ele iria reerguer em 3 dias. O poder dele, né? O poder de Deus.
o que essa frase nos diz? O que essa frase nos faz entender? A grandeza de Jesus, como ele é grande, a representatividade dele na terra. Ele representa Deus, ele é o Filho de Deus. Essa frase é para nós, para meditarmos, né? Meditarmos nisso, né? Nessa grandiosidade dele. Tá? Observam, leiam, tá? Essa frase é muito importante. É o versículo 19 do capítulo 2. Ele propriamente o reerguerei em 3 dias, porque o Pai está nele. Templo de Deus, corpo de Deus, Jesus. Amém. Eu desejo para vocês todos feliz 2023, abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém.